Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Se por acaso já estiver alguém com a gente aqui na roxinha, desejo boa noite. E para quem for nos assistir aqui na roxinha ou depois lá na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vou entrando, chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, qualquer lugar que seja confortável, tá valendo. Sejam bem-vindos, pois estamos começando mais um Boteco World of Darkness, aquele espaço para bater papo, aquele boteco que ninguém bebe bebida alcoólica, mas que a gente vem trocar papo como se estivesse no boteco. Hoje, tendo o Breno, a Vivi talvez apareça daqui a pouco com a gente, então não se assustem se ela aparecer. Então, já que eu já anunciei o Breno, vamos deixar ele dar aqui boa noite. Vai lá, Breno! Boa noite, pessoal. Bora falar de um tema que na atual edição de Lobisomem nos traz muita diferença daquilo que já foi conhecido, né, o que se entendia. E vale a pena porque eu acho que é um dos detalhes que propõe uma inovação muito bacana mesmo. Perfeito, perfeito. Bom, como o Breno já adiantou, deixa eu botar aqui para vocês olharem, conferir aqui para vocês conferirem. Vamos lá. Hoje a gente vai voltar a falar de lobisomem o apocalipse. A gente sempre fica alternando entre lobisomem, vampiro, caçador. Hoje é noite de lobisomem e a gente vai falar sobre os danos que os lobisomens, ou melhor, dizendo, os garous sofrem. Como o Breno já adiantou, gente, o dano na quinta edição de Lobisomem Apocalipse ele tá diferente. Não muito, porque a gente percebe similaridades de algumas das edições anteriores, mas tem detalhes que estão fazendo consideravelmente a diferença agora. Já vou até dar um spoiler para vocês, porque isso vai ser assunto que a gente vai esmiuçar ao longo desse bate-papo do Boteco. Mas uma coisa que faz toda a diferença agora nessa quinta edição é que só existem duas coisas que matam lobisomens: prata e fogo. E por isso, por ser prata e fogo, limita muito a forma como você pode simplesmente aniquilá-los. Contudo, todavia, entretanto, não é tão assim essa blindagem, mas eles estão extremamente blindados. Mas antes que a gente avance, deixa a Vivi aqui dar uma boa noite pra galera. Oi, gente. Tô aqui do frio de São Paulo. Desculpem a demora. Meu computador resolveu me boicotar. E vamos ver, né? Essa noite é a hora de ver como bater nesses garus tão abusados, não é? E agora na W5 mais abusados ainda. Mas bora voltar para o assunto, que a culpa é minha que eu entrei atrasado. Olha, Vivi, só pra te avisar que aqui tá quente, viu? Aqui na região norte, né, Breno? Nossa, sério, Bastante. gente. É, Gente, tá muito Aqui é gelado aqui. ar-condicionado e ventilador. Meu Deus, quer ver? Aqui é tá. verdade. Mostra aí pra gente, Vivi, quantos graus tá aí. Cadê? Deixa eu pegar aqui, Ó, pra fechar o. vocês, Tava no antes. para vocês não me deixarem mentir, olha aqui, vou mostrar aqui na tela. Neste momento, Belém está com 25 graus. É aqui, ó. São Paulo tá com. Onde eu estou? Ô, caramba. Cadê? Abre o clima, meu querido. Eu não sei onde eu abro o clima, mas aqui tá 14 grauzinhos, Olha assim, nem sei aí, se dá pra ver Ui, a tela. a diferença é Tem tanta brutal. informação. Tá 14 graus aqui. E eu tô, mas a sensação térmica tá pior, gente, porque eu Uhum, amo o frio, mas desse frio eu tô fugindo do de hoje. perfeito. Então vamos aquecer os nossos corpos para combater esse frio tomando dano, porque a gente é tudo garoto, não é? Pois é. Então bora tomar dano. Bom, gente, eu tenho que atualizar vocês. Esse conteúdo eu tirei do livro básico do Lobisomem Apocalipse.
Fiz a minha tradução, então eventualmente vocês vão ver que eu traduzi mal algumas coisas, mas acredito que a essência está sendo trazida para vocês conhecerem junto com a gente. A intenção é, em torno dessas mecânicas de dano, a gente ler um pouco e debater entre a gente, e dentro desse debate trazer alguns esclarecimentos que possam servir a vocês, tanto pessoas que forem narrar quanto pessoas que forem jogar. É essa a proposta para hoje. E, dando início, vamos fazer aqui um nivelamento do que o livro descreve como dano. Quando o ferimento ocorre, o narrador decide qual trilha o conflito provoca dano. Em um conflito físico é normalmente a vitalidade, que varia de 0 a tananã, que é a quantidade de pontos que você pode receber no seu personagem, que varia muito de 3 mais o vigor, o atributo vigor do seu personagem. Tem gente que tem só 4, tem gente que tem 7 ou 8, vê lá como é que vai ficar. Mas é assim que define a vitalidade de um personagem criado. Assim como no conflito social, físico ou outro de autoestima, normalmente provoca dano em força de vontade. Força de vontade ela é composta entre determinação e autocontrole. A soma das duas é que define quantos pontos você pode receber de dano ou utilizar para outros fins a sua força de vontade. Então, estamos nivelados aí, vamos prosseguir. O vencedor de cada disputa aplica a sua margem. Quando estamos falando de margem nesta quinta edição, seja de vampiro, lobisomem e caçador, é aquela quantidade de dados que teve resultado 6 ou mais, que superou a dificuldade estabelecida pelo narrador. Se o narrador estabelecer uma dificuldade de 3 sucessos e o seu personagem obteve 5 sucessos, a sua margem é 2, porque você usa 3 para obter o sucesso da ação, a margem é 2. Em termos de dano, você está causando 2 pontos de dano, a depender de qual for o tipo, se é superficial ou agravado, na trilha que irá corresponder, se é vitalidade ou força de vontade. Espero que vocês tenham entendido, porque lá para frente isso só vai ser fácil de compreender o conteúdo de lá se vocês estiverem entendendo o que eu estou explicando agora. Se não, deixe aí nos comentários ou aqui no chat ao vivo, se alguém estiver assistindo, a dúvida que eu vou lá e respondo. Continuando. Às vezes, as circunstâncias demandam dano extra após a disputa. Se o vencedor utilizou uma arma, adicione o índice de dano. Por exemplo, a arma de fogo tem índices que são somados à quantidade de dano gerado na margem. Arma relevante ao total do dano. Tem o conflito social, que pode ser aumentado conforme o narrador julgar necessário. Aí os tipos de dano que eu falei é superficial e agravado. A diferença é que toda vez que você toma dano superficial, você sempre vai reduzir pela metade, arredondado para cima, essa quantidade de pontos de dano superficial, antes de colocar nas caixinhas. Agora, quando estiver expresso que é dano agravado, sinto muito, vai direto na trilha, independente se você tiver ou não caixinhas de superficial livres. Tá escrito agravado, o personagem se arrebenta. Então, tome muito cuidado. Entendido até aí? Vamos às trilhas de dano. Os personagens aplicam dano deles às trilhas relevantes, vitalidade ou força de vontade. A menos que estabelecido do contrário, como eu falei, divide o superficial. Marque cada nível de dano superficial com uma linha diagonal e agravado faz o xizinho. É esse o código visual para você registrar a diferença de um e outro na trilha de vitalidade. Repetindo, superficial, uma linha diagonal na caixinha, agravado, vira o X. Marque o dano agravado na ficha de personagem ao marcar o X, como eu falei. Continuando, certos sistemas têm o mesmo efeito que o dano, indicando o esgotamento do bem-estar quando um ponto é voluntariamente gasto a partir de uma trilha, tal como se está usando força de vontade para rolar novamente os dados. Se todos os pontos já forem de dano superficial, ao invés você vai começar a marcar gravado. O que ele está querendo dizer? Você começa a gravar lá, toda vez que você vai recebendo dano superficial, você vai marcando lá aquela linha diagonal. Se preencher tudo como superficial, aí você começa a registrar como agravado, mesmo que o dano seja superficial. Significa que você está chegando no limite da capacidade de poder receber dano
do personagem. E detalhe, mais à frente vocês vão ver, quando chega nesse ponto de todo o superficial ter preenchido e começar gravado, você vai receber penalidade de rolagens nos atributos. Daqui a pouco a gente fala para vocês. Comprometimento, antes da gente parar aqui para a gente começar a conversar, é a condição de uma vez que o personagem sofra dano suficiente, seja de qualquer tipo, superficial ou agravado, para preencher a trilha dele, e ele fica comprometido. Personagens dessa forma perdem 2 dados em todas as paradas relevantes. Lembra que eu citei ainda agora? Chegou até a ponta, seja superficial ou uma mistura de agravado com superficial, começa a receber essa penalidade de menos 2 dados. Só que para ações físicas é referente à vitalidade, para ações sociais e mentais é referente à trilha de força de vontade. Daí o apanhado geral para vocês ficarem nivelados com a gente sobre essa compreensão do dano em Lobisomem Apocalipse. Agora vamos aos nossos comentários. Aqui é comentário geral e liberado. Breno, tá contigo. Olha, eu tenho um elogio desde da saída do V5, né? Eu acho que a dinâmica da vitalidade, e ainda adicionando a questão da dinâmica social, que era algo que sempre faltou nos sistemas anteriores, né? E veio agora com detalhes, veio assim, e muito interessante para aplicar dentro de jogo, até já usando em Vampiro, né? Eu narrei Lobisomem. Funciona de uma forma tão interessante quando você tem aquela possibilidade da força de vontade para rerolagens, mas você está num debate perdendo força de vontade diante de um conclave, da escolha de um príncipe, sei lá, e começa a perder também aquela força de vontade. A necessidade de você calcular o que vai fazer, como vai fazer, o que vai falar, né, interpretar, isso muda completamente do que como a gente percebia anteriormente. Eu fico imaginando, no caso de Lobisomem, numa assembleia, essa disputa, essa batalha social, você, não, agora eu não vou gastar, vou precisar rerolar quando eu for falar, agora eu vou perder um pouquinho, sabe? Isso vai ser aquela coisa que, claro, né, dependendo de um bom roleplay, uma boa atuação, fica mais interessante. Agora, sim, falando do dano, especificamente dano físico agora. Eu acho que, assim, quando eu vi no V5, eu achei assim, cara, sensacional. Sem jogadas de absorção, já tá tudo aqui incluso, né? O dano já vai junto da jogada de ataque. Maravilhoso, maravilhoso. Você pegou o melhor do storytelling, tirou o pior do storytelling, juntou num negócio muito, muito interessante. Só que, ao mesmo tempo que parece que fragilizou, que eu já vi alguns jogadores reclamando disso, fragilizaram as personagens, por outro lado, você tem essa questão de superficial ou agravado, não tem mais aquela complicação do letal e contusão, né? Você retoma aquele anterior, lá da segunda edição, onde só tinha esses 2 tipos de dano. Eu acho que a partir da terceira que começa essa bagunça do letal, contusivo e não se entende, fogo é letal, fogo é agravado, eletricidade letal, sabe, aquela bagunça. E aqui fica bem claro, bem específico o que é. E no caso do Lobisomem, eu acho que fica bem nítido o quanto ele pode ser frágil se ele não estiver assumindo uma forma de batalha, ou uma das formas intermediárias. O quanto ele pode ser frágil, quanto é necessário que ele observe. Não que não houvesse nas outras edições, só que eu acho mais mortífero nessa. E isso faz com que o jogador ele tenha mais cuidado nas ações que ele vai tomar. Sensacional. Deixo para Vivi. Vivi, tá contigo? Nossa, eu também acho que, assim, aquela coisa, não estamos no ideal, porque o Mundo das Trevas, né, nunca foi bom nos seus combates. Mas a W5, ela trouxe uma agilidade, né? Primeiro a V5 e depois a W5, ela trouxe uma agilidade para o combate, que é uma coisa que acontece mais em Lobisomem, que precisava no cenário, né? Hoje é muito mais fácil você resolver uma briga só com esses 2 tipos de dano
valorizar a diferença na criação do seu personagem, na vitalidade dele, porque antes todo mundo tinha 7. Aí você falava, pô, mas esse lobisomem apanha a mesma coisa que o vampiro, que apanha a mesma coisa que o mago, que apanha. Você tinha que revirar a regra para poder pegar as diferenças, e agora não. Faz o jogador que coloca mais ponto no vigor dele, ele vê na hora da mecânica do jogo que valeu a pena, porque ele está mais resistente, né? Já estamos focando aqui no dano físico. E aquele jogador que coloca mais ponto na determinação ou no autocontrole dele, ele também sente na mecânica da força de vontade que o personagem dele realmente tem valor dentro disso, porque a mecânica favorece ele, favorece as escolhas na hora de interpretar, né? E acaba abraçando melhor esses jogadores, porque, pô, o cara fazia uma máquina de combate e tinha a mesma energia de vida, tinha a mesma pilha de vida que o cara que só focou em conhecimento e ocultismo, sabe? Ficava meio aguado. Eu acho que ficava muito aguado isso para os jogadores, principalmente essa diferença que a personalidade, coisas que queriam ser exploradas, não, a mecânica não permitia, né? A mecânica não valorizava a decisão do jogador. E agora valoriza. E uma coisa assim, né, que estava tendo uma discussão esses dias exatamente sobre o dano de espírito ser agravado ou ser superficial é a regra que já fala. Se for agravado, vai estar escrito que é agravado. Se não tiver nada escrito, é superficial. Não Normal. interessa se é o espírito da É. luz infinita que te bateu. Se não está escrito ali na regra daquele poder que ele é gravado, o narrador e o jogador seguem livres, eles não têm que se preocupar, porque só os casos que são agravados estão avisando que vão ser agravados. Isso facilita muito, muito mesmo. E permite, já que o combate físico, que é a hora que a gente mais rola dado, a gente mais demora para discutir o que vai fazer, para decidir, né? Valorize o tempo que ele pode gastar também nas questões sociais, porque você tem um padrão e exemplos ali para ter a dinâmica social. Em lobisomem, gente, quando você tem fúria e músculos junto, as questões sociais precisam ser levadas a sério, né? Então, ter essa possibilidade faz o jogo ficar mais interessante ainda. Muitas vezes o pessoal fala, pô, não aguento fazer uma sessão de assembleia, por fica só no blá blá blá, mó chatice. Não, gente, agora a fúria do garoto tá ali em toda parte. E o que pode acontecer se você pisar no calo de alguém ou se você for irritado por alguém, a sua assembleia, inclusive o livro fala, pode ficar bem interessante com uma discussão e nem só cair na porrada, gente, evitar a porrada de lobisomens poderosos ali no meio. Né? Afinal, você também pode tomar uma bela de uma patada na hora que você está apartando briga. Então, essas opções de ter 2 trilhas, ter a trilha social, ter a trilha física, eu adorei. É uma das coisas da 5ª edição, que finalmente você tem regra para isso, para amparar o narrador em como mensurar. Né? Precisava ter uma regra mais, assim, uma tabelinha, algumas explicações para quem é novato, para poder pegar exemplo? Precisa. Precisa, porque nem todo mundo é uns viciado, que nem a gente que está jogando há 25 anos, xingando e jogando. Mas a melhoria foi sensível. E quem chega agora já sabe que é importante essa parte social no jogo de lobisomem. A possibilidade aqui de fogo e prata é uma coisa que a gente já está acostumado pelas próprias lendas, né? Fogo purifica tudo, não quer dizer que o lobisomem é o impuro, mas é a ideia geral de uma nação que tem tanto cristianismo. E é isso exatamente o que o Breno falou. O seu personagem e você, como jogador, tem que raciocinar como você vai manter esse recurso. Vale a pena tomar esse murro? Vale a pena engolir esse sapo que alguém está te acusando? Vale a pena eu rerolar meus dados para essa ação? Isso eu acho assim maravilhoso. Não é um jogo onde você tem que ficar administrando recursos
né? Não é uma coisa obrigatória que faz no jogo, mas se você tem esse cuidado de ter pelo menos uma estratégia, alguma coisinha ali para analisar e até conversar com seus colegas de jogo, é muito interessante. É muito. E você vai ver que quem jogar de. Aposto que quem jogar de Senhor da Sombra vai ser os que mais vão ficar estudando uso de força de vontade. É o mal da tribo e a gente aceita, não é? Verdade. Bom, tá aí a fala do Breno e da Vivi. A única coisa que eu vou reforçar, porque já foi dito, mas é importante reforçar, é que essas mecânicas que nós expusemos para vocês e já tem gente jogando na quinta edição, seja de vampiro, seja de lobisomem, seja de caçador, ela não é original. Ela foi extraída de Crônicas das Trevas. Ela foi uma mecânica que foi muito bem-vinda na época, sendo uma pena que o próprio cenário não foi muito bem aceito, principalmente aqui na comunidade brasileira. Mas foi observado que foi uma melhoria na mecânica de conflitos, eu não vou chamar de combate, o correto é chamar mecânica de conflito, que melhorou consideravelmente, tal como os meninos já expuseram aqui. Então, dito isso, vamos avançar aqui no conteúdo. Agora a gente vai entrar sobre como os lobisomens lidam com a prata, como já foi comentado aqui. O dano cortante ou perfurante a partir da prata é sempre considerado agravado para o lobisomem. Até aí, normal. Isso já é entendimento comum já de outras edições. Uma vez que ele se transforme para uma de suas formas sobrenaturais, o mero toque da prata queima a sua carne como se ela estivesse em brasa. Aqui temos uma característica distinta. A prata só vai causar mal se você estiver em uma das formas sobrenaturais. Aí alguém grita: Raia, qual das 5? São aquelas 3: Crinos, Ispo e Glabro. Glabro. São só essas 3. Hominídeo e Lupino, não. Aí alguém grita: Mas Raia, se o meu personagem é humano, o Lupino não é sobrenatural? Sim, não, porque não é tua forma original. Mas o sistema diz que não sofre da prata, só vai sofrer Glabro, Crinos e Ispo. Registrado aí, galera? Então tenham sempre em mente isso na hora que estiverem manuseando prata. Aí alguém grita lá atrás: então eu vou usar aquela minha cruz de prata quando tiver o minídeo, vou ficar todo bonitão andando na rua. Aí na hora que eu for ir pra treta eu tiro. De fato. Divirta-se enquanto puder. Mas continuando. Muito bom. Um Garou, nas formas Glabro, Crinos ou Ispo, sofre um nível de dano agravado por turno, durante o qual ele toca a prata com a sua carne nua ou pelo. Tá aí, já tem uma taxa de dano pelo tempo se você insistir em ter contato com ela. Ele também ganha um ponto de fúria a cada nível de dano agravado sofrido dessa forma. Ou seja, a chance de você entrar em frenesi é gigantesca se você ficar tendo contato com ela. E aí a relação agora com fogo e também queimadura. Sim, estamos já abordando as duas substâncias, as únicas que podem levar a criatura, essa com dentinhos e garras, à morte. E o fogo diz o seguinte: ele pode ser uma ameaça terrível para os lobisomens. Comparado com a prata, é com frequência negligenciado. Fato. O pessoal falou em prata, tá todo mundo correndo para debaixo da cama, mas falou fogo, o pessoal já vira, estufa o peito, eu dou conta. Tá certo. Mas vamos lá. O fogo causa dano agravado de vitalidade para um personagem, baseado na quantidade do corpo exposto nele, conforme for estabelecido pelo narrador. Os efeitos do fogo de armas específicas, tal como coquetéis Molotov e lançadores de chama, podem ser encontrados no livro. Vocês procuram com calma, que tem lá especificamente o quanto se dá de dano. Aí alguém fala: Raga, qualquer coisa que use fogo. Sim, mano. Uma vez eu vi no romance da Geena, um personagem matou um vampiro utilizando aquelas pistolas sabe, sinalizadores, pistolas sinalizadoras. A quantidade de fogo que gera
naquele troço, causa dano de fogo. Então, já serve aí como uma opção de você poder usar contra os lobisomens, vampiros e o que for que receba dano agravado de fogo. Tá aí o nivelamento sobre os dois tipos de dano. Vivi, seus comentários. Olha, gente, né? Como não vi no livro até agora aquelas quebras de regras, né? Resistência à prata, que tinha no antigo. Eu acho que o pessoal pode entender um pouco porque a importância da Clive caiu. Porque, maluco, você virou, ou você luta de faquinha na forma hominídea, ou a sua Clive não é de prata. Senão, ela vai te corroer dedinho, boca, onde você quiser segurar ela. Vai valer a pena? Antigamente, a prata tirava gnose se ficava exposto. Mas agora ele te dá dano e ainda aumenta a sua fúria, né? Talvez num combate seja ok você ter uma fúria extra ali para gastar e tá aumentando. É arriscado esse aumento, que como o Raga falou, pode entrar em frenesi. Entrou em frenesi, você pega a sua ficha, ou você gasta a força de vontade para segurar ela ainda na sua mão, ou você entrega para o narrador e deixa ele seguir o padrão do frenesi, que é ataca primeiro, pensa depois, e só passa o frenesi na hora que matar tudo que se mexe, que tá ali, né? Nada fica inteiro, aliados ou não. Então, eu acabo gostando disso, gente. É um gosto pessoal meu, podem julgar, pode falar merda, mas num jogo onde você é uma criatura, que é a perfeição da natureza para combate, você usar como recurso arminha de humano, desculpa os andarilhos do asfalto, né? Não vamos colocar os roedores, porque eles estão em algumas necessidades que a birosca da antiga nação Garou colocava, mas agora eles não têm mais isso, então vocês também contam, que é, para que usar faquinha de humano? A gente tem a valorização de humano na W5, sim, que era uma coisa que faltava na antiga, e por isso muita gente jogava só de mata-regaça e deixava a parte espiritual e social do jogo totalmente para o lado. Cada um faz o que quer, mas como é a minha opinião, estou falando aqui, ficava tedioso o jogo de lobisomem. E agora você tem isso, tipo aquela sua Clive mega poderosa, blá, 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 blá. Desculpa, amigo, ele não é mais de prata. Você não vai ficar sacaneando o seu colega. Ah, mas era para matar dançarinos da Espiral Negra. Que bom que só tinha isso no seu cenário, né? Porque você tem um monte de coisa. E cada espírito, como depois fala ali das criaturas, não toma um dano agravado de prata. Cada um vai ter sua escala de agravado. Então, eu acho que valoriza as armas naturais do lobisomem, né? Nesse aspecto da prata ser realmente um ponto que vai causar dor e aumentar fúria. E ajuda também no fato de que a W5 é uma edição que está tentando não ser focada só para violência sem motivo. Porque fala várias vezes no livro que a violência sem motivo, ela foi o que levou à destruição. Ou seja, você tem que bater e lutar? Bata e luta, mas não seja um babaca que sai matando tudo que vê na frente. Afinal, os espíritos estão de mau humor com a gente. Principalmente quando você é uma criatura que só vai morrer com fogo, prata ou aniquilação do seu corpo. Imagina para os seus inimigos o quanto é difícil, né, manter qualquer coisa. E não falo nem inimigos, mas assim, aliados que não são 100% a favor de você. O quanto era difícil manter. E o quanto vai ser difícil agora com esse lobisomem muito mais resistente que antes. Porque antes você decapitava o lobisomem e acabou, game over, morreu. Agora, se não for com um dano desse, colega, a cabeça é capaz de crescer de volta. Furou o coração do lobisomem, arrancou o coração do lobisomem, a gente tá aí numa máquina realmente praticamente mortal. Então, pros narradores, sim, pesem bem a quantidade desses danos, porque esse dano é para vir para fazer estrago e fazer o Garou aprender que brincar com fogo acorda mijado.
E jogadores também estudem e vejam a relação com algumas, principalmente a galera velha, com algumas questões que tinham nos outros jogos. Para vocês que são novos, ponderem o quanto vocês vão querer usar essas coisas contra no jogo ou na rotina dos seus personagens, porque tudo vai ter um custo. E assim, né? Lobisomem é um dos jogos mais coletivos do mundo das trevas, é onde você mais depende do outro, desde a criação de ficha. Então, cara, vale a pena você andar com essa arma de prata que pode ferrar todo mundo numa hora que você perdeu o controle? Então, é assim, é aquela questão que precisa ser conversado com o grupo pelo estrago que isso vai fazer mais pra frente no roleplay. Afinal, ninguém gosta de dar a ficha na mão do narrador e aquele garoto tá em frenesi fica mais puto ainda porque encostou prata nele. A gente sofreu isso. Somos testemunhas. Boa. Aí, Breno. Antes de eu passar pro Breno, eu vou jogar uma no peito do Breno, porque o Chapéu Ruiz deixou um comentário bem interessante aqui no chat. Ele disse o seguinte: se eu fazer uma bebida com prata em pó e o lobisomem tomar um gole quando ele se transformar em alguma forma sobrenatural, ele vai tomar dano. Vai. A diferença é tu definir a quantidade, mas vai, porque ele vai estar com prata circulando dentro do corpo. O que tu acha disso, Breno? Eu já usei, eu não lembro qual foi o filme que eu vi. Não lembro se foi Blade ou se foi Van Helsing ou Underworld. Eu não sei, eu sei que eu vi uma explicação para o uso de nitrato de prata para torturar lobisomem ou vampiro, alguma coisa assim. Eu já fiz uso disso algumas vezes, assim, que eu tava, enfim, posso só fazer precisando segurar os jogadores. Posso só fazer um disclaimer, Breno? Meninos, por mais que o exemplo que o Breno esteja dando, não pratiquem tortura, isso não é legal. Então, se por acaso tiveram uma cena de tortura em seus jogos, usem limites ou usem véus para controlar a cena, porque senão ela pode desbancar para uma coisa desumana. Então, por mais que vocês estejam escutando a descrição que o Breno está dando, usem com moderação. Não sejam inconsequentes no uso dele em jogo, porque nada justifica esqueci o nome, nada justifica a tortura, beleza? Breno, desculpa ter te cortado. Sim, claro. Até porque era outro jogo, né? A gente era incentivado às vezes a tratar e lidar com isso, e com o decorrer, claro, isso aí foi desaparecendo. Mas, como eu estava dizendo, assim, eu já vi esse uso, né, em filme, assim, exatamente para isso, para tortura. E no caso, quando eu usei em jogo, foi para desmaiar. A mistura assim, de nitrato de prata com tranquilizante, que era para desmaiar. Contei os jogadores que eu estava falando, mas, enfim, funcionaria como um veneno, na minha opinião, né, naquela regra. Acho que nessa agora funciona como um efeito mortal, um veneno mortal, assim, né? Se circular no corpo do lobisomem, pelo que a regra diz, né, claramente, cada turno, até ser consumido, eu imagino, assim, vai matar. Normalmente enfim. Agora, como você vai conseguir convencer um animal, um ser que tem alergia só de chegar perto a beber isso, sem forçá-lo a isso, e forçar uma criatura dessa a beber algo assim, eu não sei como que o colega aí imagina que vai fazer, mas eu acredito que vá funcionar assim tão facilmente, né? Verdade. Mas enfim, voltando. A Vivi tocou num ponto que eu já vi muito debate mesmo, discussão, fórum, essas coisas, Facebook, né? Enfim, a rede lá, umas discussões sobre isso. Não, mas e agora? As armas de prata, não se restringe só a Clive, né? Tinha vários outros. Sim, Labris, chicote, tinha martelo. Era uma festa do caqui, gente. Era prata para todo lado na mão do lobisomem. E aí, tipo, realmente, pegava situações assim que você sabia que as rolagens de dados seriam meramente formalidade, porque você sabia que quem vencesse a iniciativa venceu a batalha, venceu o combate, porque é uma penca de dano de dado de prata e
enfim, acabava ali mesmo. E agora você tem uma segurada nisso, e o melhor, você explora de fato a lenda. Né? A lenda do lobisomem, a fraqueza prata, o metal lunar, essa relação fica mais evidente, mais forte, até mais interessante de associar com a temática. Agora sim, tem um ponto que é uma coisa que falta, né, em todas as edições que saíram, é de fato algumas tabelas para a gente ter um pouco mais de noção da gravidade desses danos aí. Né? Tipo, um veneno circulando com prata no corpo é muito diferente de levar uma estocada de uma faca, uma clive de prata. Né? E ali, eu acho que isso daí faltou um pouquinho em aparecer. Mas, com certeza, é um fator assim, para trazer novamente aquele medo, né? O fogo também, né, traz isso. O fogo era algo desprezado nas edições anteriores, vocês sabem disso. Tipo, fogo é fogo, eu absorvo, eu jogo dado para isso, recupero, sei lá, um por dia. Era, enfim, você vê agora um vampiro levar dano agravado por fogo e vai ficar dias, semanas para se recuperar. E com o lobisomem não é tão diferente assim também, apesar de ser um pouco mais rápido. Agora, o que eu acho assim que é crucial que não aconteça, eu torço para que não aconteça, porque sempre estão saindo mais suplementos, com regras adicionais, com vantagens adicionais, qualidades adicionais, que, por favor, pelo amor de Gaia, não surja a possibilidade que teve nas edições anteriores de ter uma qualidade que era tipo resistência à prata. Porra, aí Sabe? sacaneia o jogo. Pelo amor de Deus, não de Gaia. Não, isso não pode acontecer, cara. Isso não pode. Acho que nem a fogo, já que são tantas poucas possibilidades, nem a fogo deve ter a resistência a fogo. Sabe? Talvez para um vampiro, mesmo assim, com várias ressalvas, não sei se é muito cabível. Mas para lobisomem, que já é tão resistente a tudo como a bebida, desde criança, cara, chance de matar sem esses itens é praticamente impossível. Então não pode aparecer, né? Pode aparecer uma qualidade como essa. Nossa, tinha um dom de nível 1. Tinha um dom. Como que era? Acho que era dom do ferreiro, alguma coisa. Era de nível 1 para você considerar todo dano por fogo como só dano contusivo. Mestre do fogo. Mestre do fogo, isso. Mestre do fogo. Gente, aí acabava. Por isso que virava piada o fogo, gente. Sim. E é importante isso que vocês estão citando, porque, gente, não é exagero quando a gente comentou que só prata e fogo mata lobisomem. Significa que se algum deles for decapitado, ele não vai morrer. Ele vai se regenerar. Vai levar tempo? Vai levar muito tempo. Mas ele vai se regenerar. E é aí que mora a cavalice do Garou nesse jogo. É muita cavalice. Mano, tu ser decapitado e tu ainda tá vivo. Carai, isso é muito brabeza. É o Deadpool, gente. O lobisomem virou o Deadpool. Verdade. Wolverine, né? Wolverine. Não, até mais forte que o Wolverine. Não, e é mais forte que vocês não têm noção. Eu já vi no filme, acho que foi no filme, o Wolverine tá sendo desintegrado. Ele está sendo desintegrado, eu não lembro por quem. Ele está sendo desintegrado. Mas enquanto restou algum pedaço de carne na estrutura do adamantio, ele voltou. Eu fiquei olhando aquilo, meu pai amado. Não, vira X-Men. Sim, tipo, é que o jogo, o W5, ele assim, ele tem o combate, sim. O pessoal que tá reclamando que não fala de combate, ele tem combate, sim. Não é o que ele foca de início, pelo menos nesse básico que a gente tem, não é o que foca, mas tem chance de ter combate, né? E combates assim bem tensos, porque você tá controlando a fúria, assim, então dá para sair porrada bem séria e os lados saírem mega machucados, sabe? Mega machucados. E ainda mais que agora a gente já vai chegar aí, ó. O próximo tópico é o curando-se. Então bora. Já que a Vivi está reivindicando o assunto, vamos a ele. Curando-se, que é a sessão que a gente vai acompanhar agora. Abaixo, no caso aqui no textinho, estão as regras para humanos, assim como os Garou nas formas comparativamente mundanas, hominídeo e lupino. Por isso que a gente vai pautar nisso, porque
Não é sempre que os Garou de vocês vão estar nas 3 formas sobrenaturais. Uma boa parte eles vão estar ou no hominídeo ou na lupina. Então tenham isso em mente. Dano superficial de vitalidade. Os personagens podem remover o dano superficial no começo de uma sessão, se o narrador determinar que o tempo suficiente se passou desde o ferimento, que ele tenha tido tempo para se recuperar. Aí alguém fala, mas Raga, e se dentro de uma sessão que dura 4, 5 horas eu já digo, seu doente? Mentira, eu já joguei bastante assim também. Não é doente não. Isso é comum. Apesar de que hoje só jogo 2 horas. Mas, pô, antigamente jogar 3, 4 horas era facinho. Então, vai caber a pessoa... Mais de dia, a sessão de durar 3 dias. Nossa. Então vai caber o narrador julgar qual é o momento de aplicar essa recuperação de dano. Por exemplo, passou um dia em jogo, cabe aplicar aí uma recuperação. Então, converse com o pessoal que estiver jogando e avalie qual é o momento ideal de recuperar em uma única sessão. Já no dano superficial de força de vontade, também no começo de uma sessão, o personagem remove uma quantidade de níveis de dano superficial até o índice de autocontrole ou perseverança. Então viram aí um dos dois, entre autocontrole e perseverança, enquanto no outro era a de, deixa eu ver, remover o superficial, narrador, tem tipo de reparo, tá, é isso mesmo. Então, um e outro você vai ver como é que vai recuperar. E aí passa para o agravado. No de vitalidade, o personagem com medicina, ó o que eu tô dizendo. Não é que você é Garou que tu vai recuperar dano agravado magicamente na forma humana. Aqui ele demanda aplicação de medicina para você amenizar. Mas deixa eu ler aqui. Um personagem com medicina consegue reverter o dano agravado na trilha de vitalidade para dano superficial. Ele precisa obter êxito num teste simples de inteligência mais medicina. Lembrando, não é ele que está se curando, ele está curando alguém com dano agravado. A dificuldade é igual ao dano agravado total sofrido pelo paciente. Tentativas de se curar adicionam mais 1 à dificuldade. Olha aí. Mas Raga, pode, mas não é tão simples assim. Aumentou mais 1 aí a dificuldade. O máximo de pontos de dano agravado que um personagem consegue converter é metade do índice de medicina. Ou seja, se você tiver de medicina 2, só vai recuperar 1, transformando de agravado para superficial. Aí se você tiver 4, aí vira 2. E assim vai. Essa cura acontece ao longo do curso da noite. E o narrador decide se quaisquer ferimentos remanescentes demandam somente outro dia de tratamento ou hospitalização. Ou seja, tem que ter uma noite de decurso com o personagem descansando. Pô, tomou dano agravado. Não é ele achar que fez medicina e já pode ir lá fazer uma caminhada, fazer uma corrida, andar de cavalo. Não. Tu tem que parar e descansar. E a hospitalização evita a necessidade de mais rolagens de dados. Contudo, os ferimentos requerem o dano total agravado do paciente em semana para se curar totalmente. O narrador pode diminuir essa duração para servir melhor a história ou permitir que o personagem caminhe por aí ferido usando um gesso, por exemplo. Ali foi de vitalidade, agora o agravado de força de vontade. A perda do agravado... É o que dói. Esse é o que dói. A perda do agravado de força de vontade é perigosa, especialmente para os Garou, o qual é o porquê de eles terem problema com Harano e Halglosk. Olha aí, esse é o ponto forte que a Vivi está citando. No final de cada sessão, um personagem que agiu de acordo com o renome associado à tribo consegue curar só 1 de dano agravado de força de vontade. Isso é muito pouco, viu, gente? Isso é pouquíssimo. Os narradores devem ser permissivos com essas interpretações e devem também ser conscientes desses Garou que quebraram a proibição da tribo deles, muitas das quais têm riscos de força de vontade próprios. No entanto, as outras consequências de perder um conflito social ou mental, seja uma má reputação, suscetibilidade ao controle mental ou a dominância social, ou até o risco do Harano, podem continuar enquanto o narrador decidir.
Antes de eu passar para os meninos aqui, eu preciso ressaltar isso que foi citado aqui no dano agravado de força de vontade. É aqui que os vampiros podem fazer diferença em cima dos Garou, que é na vitalidade de força de vontade. Os vampiros têm poderes de controle mental muito efetivos que causam dano de força de vontade. Por mais que seja superficial, mas gera o suficiente para preencher todo o superficial e começar a transformar em agravado. E aí, camarada da feita, que vira agravado é o que eu acabei de relatar para vocês. Só um de dano agravado que ele consegue. Só um recuperar. Tá brabo. Breno, tá contigo. Essas regras, elas, ainda que semelhantes com as do vampiro, eu vejo assim, pelo fato do lobisomem ter um lado mais humano, latente, elas acabam assim sendo um pouco mais rígidas. Mas isso é bom. Isso não é uma crítica, pelo contrário. Eu acho assim que a diferenciação, que quando a gente olha assim, não parecem criaturas assim tão diferentes, não. São, né? Quando a gente vai olhar assim em alguns detalhes, com isso aí fica legal. E o que o Raga falou aí é um spoilerzinho aí para os vampiros, que vão garantir com os lobisomens, e aí agora dá para fazer muita coisa. Aqui, assim, citando os anteriores, eu vejo assim que tem até algumas facilidades, né, nessa recuperação. É claro, se você tiver tempo, né, o narrador permitir, a trama permitir isso, é uma facilidade para você recuperar. O pessoal estava agoniado para a prata encostar e já vai matar. Não, calma, também não é assim. Você tendo uma matilha, você sabendo agir em grupo, tem sempre essa possibilidade. Então, não vejo assim, é tão problemático assim, até pelas possibilidades. Um ponto que eu tenho em relação àquele lá da medicina para curar, né, é muito interessante, porque isso daí já era algo assim cobrado, não tinha regras em cima disso, não havia regras em cima disso, muitas das edições anteriores. Né? Você tinha a medicina ali para quê? Para que ela serve em uma situação assim emergencial? Então não tinha nem tabela para dizer o que acontecia, que tem bem claro, né, a utilidade dela. Agora, assim, que no texto não cita, né? Vou colocar um gesso. Tá, beleza. Mas lembre-se, você não vai poder mudar de forma. Se quiser que a cura lá continue, porque senão já era lá a bandagem, já era lá o tratamento que você estava tentando fazer, a costura, sei lá, né, já foi. Então, ou seja, é um momento para relaxar, para ficar de boa, né? E agora, falando do dano agravado na força de vontade, esse ponto aqui eu vejo uma questão que tem que ser tratada com responsabilidade, né? O Raga falou ali, né, falar de um tópico às vezes que é realmente delicado, e aqui também é. Porque aqui, como é que a gente entende essa situação em que um debate, uma situação social pode levar a um arano, a um Hallglosk? A gente está falando de uma questão que também acredito que tenha que ser discutida, debatida antes da sessão, porque a gente está falando de humilhação. Humilhação em discussão, em debate, isso para muitas pessoas pode gerar alguns gatilhos, então tem que ser algo a ser debatido com antecedência. Olha, você está numa circunstância que pode dar isso, podemos levar até isso, né? Vou descrever dessa maneira. A atuação, então, né, às vezes assim, se empolga, a forma como vai falar, e eu acho que assim, é uma coisa que, por exemplo, não é tão marcada quando a gente vê nos textos do V5. Não está tão marcado isso assim, parece assim algo trivial, algo comum entre os vampiros que pode levar à situação, mas no lobisomem não, é algo assim, tá aí bem punk, né? Arano Hallglosk, assim, sabe? Bem forte. Até espero que a Vivi comente um pouco mais a respeito, mas é algo que, logo que eu li o texto, fiquei pensando, eu acho que é uma responsabilidade citar essa circunstância. E agora que o Raga leu de novo, eu acho bacana a gente parar para refletir, né? Como chegar a isso, né? A esse tipo de... Sim. E, claro, retomando, o renome ali, né, é essencial, o espaço a ser dado para o jogador se recuperar desse dano com sua livre interpretação, isso é muito bom, muito legal. Isso. Antes da Vivi assumir a fala dela, vou jogar uma aqui que deixaram no chat para ela também comentar. Antes, desejar boa noite a Paula Marias, que deixou aqui a presença dela. Obrigado, Paula. E o Leon88, que escreveu o seguinte... dominação em Garous, como ocorre? Se ocorre, eu já dei aqui uma prévia, mas vou deixar a Vivi
destrinchar aí pra vocês. E depois ela engata os comentários dela aqui sobre dano gravado e superficial para humano e Garou. Vai lá, Vivi! Já tem um vampiro aí pensando em combo. Pois é, já tá ali. Então, a dominação, ela, no mortal desprevenido, ela é automática, né? Como não tem uma resistência. Mas o lobisomem não é mais considerado mortal. Não porque ele não morre, mas ele é uma criatura que tem um lado sobrenatural. Então, na dominação, você vai resolver com a disputa de resistência que está ali no uso da disciplina, se você estiver jogando vampiro. Porque aí as regras para lidar com o lobisomem vão seguir a regra do jogo de vampiro. Agora, se você está usando o vampiro, que é explicado no jogo de lobisomem, você usa as regras de dominação que estão super simplificadas no de lobisomem. Por quê? Porque o vilão de cada cenário e possibilidades de inimigos, eles são alterados para caber em cada cenário. Se o cenário principal é vampiro, você joga ali como o vampiro está falando e pega, se eu não me engano, nossa, eu não lembro agora, é tão fácil. A gente usa tanto imortal, tadinhos mortal. Mas faz o uso da resistência. Em lobisomem, precisa ver como está a ficha do vampiro e o que você vai usar para resistir. Vai ser alguma coisa similar? Vai, porque a ficha é simplificada e usa com base nos poderes de lobisomem. Porque nós fomos vendidos um jogo que ia se misturar bem e não, ele não se mistura. Então, você vai ter que parar ali aquele minutinho, focar no seu cenário, pegar a ficha eu vou fazer uma matilha de lobisomens para baterem nesses vampiros aqui, para ter uma disputa. Pegue os lobisomens do jogo de vampiro para fazer essa luta. E se você quer no seu jogo de lobisomem colocar vampiros, peguem os vampiros do jogo de lobisomem para colocar na luta. Porque ali acreditamos nós que já foi balanceado e feito para dar certo o combate, com foco e valorização do sistema que você está jogando. Estou até procurando aqui Não, eu posso até a adiantar. ficha de vampiro. Eu posso adiantar, por exemplo, Não tem aquele lance do crossover. Não, ele não existe. Ele o foi crossover prometido, não mas ele não existe. Não existe o crossover, gente. Exatamente. Só para complementar, o lobisomem de vampiro ele é muito fraquinho comparado à quinta edição de lobisomem. Uhum. E o vampiro vice-versa, ele é bem mais incompetente que um vampiro comum. Porque foi feito assim, tendenciosamente para valorizar o seu personagem principal. Agora, se você quer o pau a pau, ficha com ficha, segue a regra de disciplina. Provavelmente ela não vai casar tão bem quanto as regras de dom para poder brigar, porque não foi feito para isso. Sim. É uma lástima, mas a gente, não recebeu o prometido. Sugestão, Vivi? Claro. A minha sugestão, viu, Elion, eu sei que você está querendo, esse seu desejo é um desejo antigo de jogadores de Mundo das Trevas, que o fato, a gente precisa estabelecer aqui um fato. Mundo das Trevas não foi feito para ser crossover, apesar de em vários momentos eles instigarem os seus fãs a querer fazer. Nossa, isso tá salpicado nos livros, esse toque dos seres sobrenaturais nos outros. Contudo, em termos mecânicos, eles não têm crossover. Então, sempre coube a nós, fãs, fazer adaptações. E se você quiser fazer uma adaptação da quinta edição, eu te recomendo ir na fonte da quinta edição, que é o Crônica das Trevas. Em Crônica das Trevas, ele usava uma característica que era muito bom para equiparar os seres sobrenaturais. Cada ser sobrenatural tinha uma trilha de potência daquilo que a sua raça era. Por exemplo, vampiro tinha potência do sangue, lobisomem era fúria, mago era o que em mago, Vivi? Não tô lembrado. Gnose, eu acho. Gnose. Não, era quintessência. Quintessência. Changeling de Crônicas era se eu não me engano, Fado. era aquela... Fado. Ou seja, tinha uma trilha de 0 a 10 e aquilo definia um limitador e aumento de dificuldade para poderes de outro ser
causar efeito naquele ser. E aí é por aí que eu te recomendaria fazer um nivelamento crossover. Sem isso, eu acho que fica muito difícil, como a Vivi disse. As disciplinas ou os dons, eles não foram feitos para afetar as outras criaturas em tom de crossover. Vivi, desculpa ter te cortado, pode seguir. Não, imagina, foi ótimo. E não é gnose mesmo. O mago despertar era o que tinha a quintessência. Ou a ascensão é o que tinha quintessência. O despertar é gnose. Que o povo de lobisomem ficou puto. Ó, pra vocês terem ideia, quando você vai fazer um vampiro, né? Pra poder fazer o vampiro para um lobisomem, ele te dá quantos dons você pode seguir ou alguns exemplos. E como é para proteger, né? O foco é o lobisomem. Ai meu Deus, que gatinho. Eles dão 2 exemplos de vampiro aqui e eles falam que só o vampiro tem capacidade de se consertar rápido. Eles dão pseudo rapidez com os dons assim, mas nada muito especial, especificamente como dominação. Tá aquela coisa, eles sabem que outras criaturas sobrenaturais podem dominar a mente do lobisomem, mas em lobisomem eles não focam no vampiro, eles colocam isso como poder dos espíritos para dominar. Porque também é uma coisa que acontece, né? O outro personagem é o mais fraco, porque meio que eles não querem uma linha brigando com a outra. Parece que é isso, né? É um protecionismo das próprias linhas, assim, absurdo. Mas é essa a questão. Ou você pega do próprio cenário, ou faz o que o Raga falou, vai pro Crônicas, que é o que foi feito para ser balanceado, e copia a regra, porque afinal a gente fala assim que o Lobisomem 5 foi o Forsaken batido no liquidificador com a primeira edição de Lobisomem. Então é um smooth de 2 sistemas. Boa. Fechou, Vivi? Fechei. Então bora. Tem coisa que é extremamente copiada, né? Assim, tá explicitamente copiada, né? O renome, então, é uma que, nossa, idêntico, assim. Perfeito. Avançando agora no conteúdo do nosso bate-papo aqui no Boteco, a gente vai para a regeneração. Qualquer dano não causado por fogo ou prata, ou que seja do contrário estabelecido como fazendo dano agravado a lobisomens, é considerado superficial, independente da forma, que é aquilo que a Vivi ressaltou lá no começo do nosso debate. Em adição, enquanto nas formas sobrenaturais de lobisomem, o lobisomem rapidamente regenera qualquer dano superficial sofrido. Enquanto ele estiver em uma forma sobrenatural, o jogador de um Garou pode fazer uma checagem de fúria para instantaneamente curar o nível de dano superficial do personagem a cada turno, ou 2 níveis se o personagem estiver na forma Crinos. Fazer um disclaimer aqui. É aqui que mora o perigo, meus queridos, porque a chance para você perder fúria e perder o lobo é grande. Mas continuando. Ao assim fazê-lo, não é em si uma ação e pode ser realizada em adição a qualquer ação que o lobisomem estiver realizando. Ou seja, já está liberando o jogador a fazer uma coisa meio que inerente e automática do corpo. Ele só precisa mandar o comando pro cérebro: cura! Aí o corpo entende: tá, tô curando, aguenta aí que eu vou no meu ritmo. E aí você não precisa desprender algum turno para fazer com que essa cura aconteça. Regenerar-se dessa maneira é feito no começo do turno, quando as ações são declaradas. Não vale dizer depois que você fez a ação, tem que ser antes. E o dano agravado leva bem mais esforço. Regenerar cada nível requer 2 checagens de fúria. 2, maninho. Maninho, se você tiver só com fúria, tu nem faz o teste. Aqui eu tenho uma pergunta, Raga. Eu li a primeira vez, eu achei que tivesse entendido, e agora que a gente
releu, né, uma parte aí da força de vontade. Eu queria saber se nesse teste a gente pode gastar força de vontade. Não, não pode. Força de vontade é só para as rolagens normais. Certo, certo. Continua aquela regra, se você usar fúria, você não usa mais Não nada. pode usar o... Força de vontade você não usa fúria você não usa força de vontade. Isso. É porque nessa Que aqui olha, eu se fiquei pudesse. Pois é, essa que eu fiquei na dúvida, porque assim, tipo, mas será que pode, que já, justamente para emular, né, esse poder regenerativo, eu fiquei, será que pode? Não, mas eu vou perguntar, porque o que não tá no livro, teoricamente, a gente pode aplicar, mas eu acho que na quinta edição é bem claro, né, o que tá, o que não tá, não tá. Então não tem essa parada. Bom, Vivi, os comentários são seus. Bem na hora que eu pus a batata. Vamos lá. Gente, eu sou fã da W5, sei que ela tem que melhorar muita coisa, não passo pano para as cagadas da editora. Mas assim, a Fúria agora, ela tá realmente agindo no jogo. E ali no meio da treta, você decidir se você testa, não tá falando que você gasta, você rola acima de 6, você passou, não perde sua fúria. Então você decide arriscar aquela cura ali para te levar na batalha e te continuar ali lutando e fazendo suas coisas, ativando seus dons, fazendo o que você precisa, né? Ou você também pode testar ali, já que a gente testa, né, no fim da ação, e fazer aquele seu último ato heróico com a fúria antes de perder o lobo e cair e voltar para sua forma. E é a hora que, assim, imagina numa batalha, você precisa fazer essa ação. É a hora que o equilíbrio da sua matilha vai contar. O equilíbrio da sua matilha não tem a ver com o dano, mas ela permite o seu personagem decidir ou não gastar essa fúria, arriscar ou não a rolagem de dado, porque você sabe que outros vão te proteger quando você cair, ou outros continuarão ao seu lado lutando quando você se curou para você protegê-los. Entendeu? Então, essa parte da fúria, ela entra não só na mecânica de você se curar, pelo menos naquele superficial, porque se curar de um superficial já impede de você entrar na galera, nos agravados, né? Você já reduz o número de agravado. Fala, não, narrador, eu vou me regenerar aqui, eu tô com meu limite preenchido, eu vou regenerar, porque pelo menos um dos pontos que entrarem, porque já tem que dividir no meio, só para anotar, o ponto que entrar, ele não vai todo para agravado me ferrar, porque eu quero continuar lutando. Então, ela não é só a mecânica de você se curar e continuar ali. Também mostra muito o quão o seu grupo está ok com os combates e o quanto vocês estão indo nesse combate. E o narrador também precisa decidir isso. Se você vai dar uma cena de combate para os seus jogadores, um combate que vai ser mais extenso, uma criatura mais extensa, faça uma pré-cena, alguma coisa que deixe esses jogadores preocupados e com mais fúria para gastar. Porque a fúria é um recurso que pode ampliar muito seu combate, ou pode encerrar ele antes e colocar a galera num TPK, morrer todo mundo. Então, para não ficar broxante o combate, aquele combate que a gente acha que em 2 turnos a galera vai resolver, tá todo mundo com a mão podre, né? Pense em mais de uma oportunidade para esse combate, ou prepare a sessão até chegar na hora da treta, para os jogadores terem uma manobra de fúria legal, para poderem decidir. Uma coisa eu vou me curar porque eu não tenho mais o que fazer, eu vou usar esse dom que eu não tenho mais o que fazer. Outra coisa é o jogador que decide o que ele quer fazer, então ele se sente mais no domínio do personagem dele, ele se sente mais no domínio da ficha, no que o personagem dele se prestou a fazer. Então, essa parte da regeneração é legal da gente que narra, calcular, e para você, jogador, sempre pensar, olha, talvez não valha eu gastar toda a minha fúria em alguns dons logo de cara, porque eu posso precisar me curar no meio do caminho, né? E também aquela questão de cuidado na hora de apostar toda a fúria ou de entrar em forma crinos,
Porque na forma Crinos você vai consumindo a fúria assim, em segundos, até você cair exausto. Ou renovando, já que o narrador pode ficar te batendo ali automático e você tentando melhorar essa fúria para poder se curar. Por isso que Garou em Crinos corre o risco de morrer sozinho. Se a galera fugir para não morrer, ele não tem raciocínio para mandar a cabeça dele se curar. Então ele vai bater até tomar tudo de dano agravado e só depois cair. E aí, quando ele voltar para a forma original dele, ele perdeu aqueles 4 pontos extra de vida. Porque as formas ganham 4 pontos extra de vida. Né? As intermediárias ganham 2 e o Garou ganha 4. O Crinos, né? Na verdade, só o Crinos ganha 4. Então, amigo, quando esses 4 forem embora, o seu humano já era, o seu lobinho já era. E tá esbagaçado. Então, o pessoal reclama que a fúria é muito fácil de perder, mas assim, fúria também é um conceito do jogo que precisa você saber. Vale a pena começar a briga agora? Vale a pena usar um dom que vai te consumir fúria agora? Então não é só com dom que a fúria vai embora. A fúria vai embora quando você se cura. Então, por isso, fiquem atentos. É uma coisa que assim, eu também gostei nessa edição. Principalmente porque antes, gente, os combates ficavam insanos, com o lobisomem dando 8 ataque, o outro também dando 8, aí podia dividir dado, e aí, Jesus na causa! Eram 4 horas de combate, não andava aquela merda. A galera que não era de luta já tava dormindo ou empilhando dado. Então, agora, com a cura sendo feita pela fúria, eu amei, que agiliza as coisas. E dá um fim, porque também, gente, lobisomem não é assim, bate e volta, bate e volta. Você chegou, mano, você bate, acabou, você vai embora. Porque é um bichão pra bater. Então agilizou muito o processo. Então eu só tenho elogios pra regeneração ser usada com fúria. Boa. Ei, gente, vai pra vocês aí a bola. Breno. O Vivi falou assim, né? Eu lembrei da mão podre da nosso primeiro combate com o Matilha, todo mundo tava com azar. primeiro, depois o negócio melhorou. Mas o primeiro, todo mundo com azar, né? E, enfim, foi muito interessante a forma como o Haga conduziu ali a gente. E, claro, né? Funciona muito diferente do como funcionava. Tocou num ponto de tipo assim, o combate, eu acho que nas edições anteriores de Lobisomem, ele foi responsável por muitas cenas épicas que eu narrei, mas ele também foi responsável por algumas cenas frustrantes que eu narrei justamente por chegar nesse ponto onde é para se determinar de uma forma mais rápida e, enfim, né? Você vê o jogador empilhando o dado, sabe que o negócio está desandando completamente, enfim. E agora eu acho que é bem mais difícil que isso aconteça. A gente está lendo aqui, né? A gente está vendo, e olha só, né? A fúria lá, constante, ardendo ali, sempre, né? Você poder achar que perder o lobo. Eu já vi cenas épicas, assim, de perder o lobo, mas por uma causa, por uma questão, para salvar o grupo e tal, não sei o quê. E aqui, né, justamente você vai arriscar a sua vaidade, seu orgulho, para por si ou pelo grupo, né? A Matilha, mais uma vez, reforçada nessa situação, nessa circunstância fenomenal. E também, cara, por outro lado, eu olho assim, tá, é uma limitação, mas eu acho que é uma limitação que traz, comparando com como era anteriormente, muito mais válida. Porque anteriormente, para você fazer esse teste de fúria para resistir, você tinha que cair em 8 caixinhas de dano certinho. Tinha que passar do incapacitado, chegar na 8ª, aí você fazia o teste de fúria para curar, cada sucesso curava um nível de vitalidade. Agora não. Olha só como tem um bônus assim maior. Porém, também traz um risco maior. Cada momento fazer esse teste é um risco maior que aparece aí. E assim, eu gosto de... Isso é uma opinião minha, tá, gente? Cada jogador, narrador, lida com o que é. Mas eu gosto de jogos que trazem esse risco. Eu gosto de regras que proporcionam esse risco. O jogador... É aquele momento, você está no roleplay, você está numa interpretação, uma atuação, mas aí você lembra que é um jogo. E aí você arrisca ou não, né? Você vai assumir esse risco,
né? Se falhar, você está preparado para interpretar essa falha? O narrador tem que estar, né? Mas o jogador estará preparado? Muito legal, sensacional. Como a Vivi falou, com as minhas palavras, não tenho nenhuma crítica. Pelo contrário, para mim é uma parte que o sistema acertou magistralmente. Perfeito. Então, como vocês perceberam na fala, tanto do Breno quanto da Vivi, a cura, por mais que o garoto tenha se tornado um Highlander metamórfico, a cura já não é mais tão simples como era antes, não era só fruto do desejo. Agora depende de você saber administrar a sua fúria e torcer para que os dados te ajudem. Só assim você vai obter êxito. E aí, vamos agora para a última parte aqui do nosso conteúdo, que tem a ver com incapacitação e morte do personagem. Um Garou que ficou incapacitado por dano agravado, ou seja, toda a trilha de vitalidade ou de força de vontade sendo preenchida com dano agravado, ele é retirado da ação e cai inconsciente, a menos que ele seja capaz de se regenerar em pelo menos um ponto de dano agravado. Isso pode ser feito até se inconsciente, ou seja, ele caiu inconsciente, mas conseguiu fazer o teste, próximo turno ele já consegue aí um suspiro, fornecendo o que ele tem de fúria suficiente. Se permitido descansar por uma noite, ele também regenera automaticamente um nível de agravado de vitalidade, como de costume. Mas se ele sofre dano agravado de fogo ou prata, antes de descansar, ele morre. Aqui esse texto que sustenta essa nossa fala constante de somente prata e somente fogo mata lobisomem. A morte só ocorre quando todas as caixinhas de vitalidade estão marcadas com agravado e, após isso, o dano subsequente for de prata ou fogo, só assim o personagem morre. Então tá aí a condição para o Garou de fato morrer. Note que nenhuma outra forma de dano, a não ser a completa aniquilação corporal, pode matar um Garou, pois a forma confusa dele se recusa. Olha como está o texto. Pois a forma confusa dele, seja como ela estiver, se recusa a produzir qualquer coisa que se não seja as perdições de sua existência. Contudo, uma vez morto, o cadáver de um Garou morto sempre reverte para a forma do nascimento dele, deixando nenhum rastro de suas qualidades sobrenaturais. Ou seja, os Garou podem gritar: só pode haver um! Breno, seus comentários. Jailanders peludos, né? Bacana, gostei dessa definição. Assim, mais uma vez, traz à tona a questão da lenda, que tinha ficado de lado nas edições anteriores por muito tempo. Acho que tirando a primeira edição, as outras edições não exploram muito a lenda folclórica, assim, mais conhecida, mais popular, né? Vai acabar abraçando outras aí e, enfim, criando lá uma máquina de batalha, assim, sem muita justificativa. Aqui não, a gente tem, assim, né? Se recusa, caramba, forte, né? Essa criatura antinatural, né? Que não tá ali, fora da natureza das coisas. E aí você fica pensando, caramba, como é difícil e tal, então beleza, nada vai me matar, calma. Tem coisas que são piores do que morrer jogando um jogo como esse. Né? Tem situações assim que podem te levar a situações bem desagradáveis, né? E aqui também eu fico pensando no quanto isso pode ser ainda mais prejudicial quando não se tem uma matilha ao seu lado, né? Quando você não é um jogador de jogar em grupo, né? Um jogador que quer fazer o jogo sozinho. Mais cedo, bem no começo da nossa conversa de hoje, o Raga comentou sobre o tempo de jogo, né? Você falar com o jogador, os jogadores com a mesa, né? Sobre o tempo de jogo. Olha, e tal, não vai precisar passar uma hora jogando para passar. E às vezes tem aquela situação, gente, que eu acho que já aconteceu com praticamente todos os narradores que estão aqui, que estão vendo, que estão comentando
comentando aqui com a gente. Tem jogador que não deixa o tempo passar, ele quer que o narrador narre para ele cada hora do dia do personagem dele. Não tá pensando no outro que tá precisando se recuperar ali, o colega dele. Cara, bora avançar essa noite, bora avançar esse dia, essa semana, esse mês. Não, ele quer vir jogar um Second Life. Ele quer que o narrador seja um software e ele tá jogando Second Life, The Sims, ou qualquer outro jogo desses assim. Né? Quer que o narrador emule isso. Não é assim, gente. É um jogo, uma prática coletiva. E isso precisa ser conversado, principalmente para evitar situações como esta aqui, que é uma das coisas últimas que a maioria dos jogadores não quer ter, entregar a ficha. Acabou. Então, eu só tenho muitos elogios mesmo a respeito dessa parte aí em que a morte só vem por essas circunstâncias. Vivi, seus comentários. Eu concordo. Nossa, só concordo com o Breno. Porque a gente tem a mecânica aqui. Claro, gente, se você começar a ficar fazendo merda uma atrás da outra para chegar ao limite, né? E não foi a propósito de jogo que só Matilha quis, que seu grupo de jogador, que só a Alcateia, né? Corrigindo para a Alcateia, mas a gente vai falar Matilha até o fim, porque a gente é velho turrão. Eu tô até pensando como vai vir nessa tradução, porque o cérebro vai ler automático, né? Mas, voltando aqui, para você não ficar abusando do que só isso que te mata, porque afinal aqui tá falando aniquilação do jogo, do corpo. Então, gente, não irrite uma galera que tá jogando com vocês, nem o narrador, porque eles vão dar um jeito de aniquilar o teu corpo por você. Você ficar fazendo ação só pela zoeira. Uma coisa é você entrar em risco porque a história põe isso, né? História põe em risco. O jogo de lobisomem é um jogo que é pós-apocalipse ou durante o apocalipse. Coisas ruins vão acontecer. E você, novamente, precisa ter ali pelo menos aquele ponto de fúria para você se curar automaticamente. Ou alguém no grupo ter um ritual para te render um ponto de fúria para você poder recuperar. E a gente cai exatamente no que o Breno falou. Uma matilha unida, uma matilha que vai parar e vai deixar os seus guerreiros se curando para que eles voltem a lutar. Se o seu jogo assim é desencadeado ou se vocês querem e concordarem em fazer uma narração tipo 24 horas, onde cada segundo vai contar, estejam preparados para uma possível morte se chegar a essa condição. Porque, gente, todo pseudo-herói do mundo das trevas, porque a gente está lidando com monstros que têm lados bem sujos de suas personalidades, não é? Mas que cada um se acha herói do seu dia ou noite, precisa descansar de um momento. E isso agora também, com essa regra, põe aquele minutinho, sabe, de conversa para a gente, assim, depois de uma ação de combate muito, a gente fica empolgado, fica elétrico, fica todo nervoso. Então, na hora da galera se curar, você pode aproveitar na narração ou seu próprio grupo, você como jogador propor que seja aquele momento de relax, dos lobisomens conversarem, dos personagens conversarem, e enquanto um companheiro está desmaiado se recuperando. E lembrar que, assim, prata até pode ser uma coisa difícil de se conseguir, porque, gente, fazer cartucho de bala não é um processo tão fácil, tem risco, tem 1000 acidentes. Não façam cartuchos de bala na sua casa, pelo amor de Deus, não estamos falando isso. Não tente isso em casa, que nem aqueles vídeos do YouTube de experimento químico, não faça isso em casa. Mas o fogo é uma coisa, infelizmente, muito cotidiana. Muito cotidiana. Não importa o tamanho da sua cidade, o fogo é um risco que está sempre presente. Em casa a gente tem muitos materiais inflamáveis. E se o seu narrador quiser colocar um risco de fogo com você na frente de um humano e você não pode mudar de forma, porque você vai estar rasgando o véu, expondo a vida do lobisomem, ele pode sim te sacanear. Ou se o próprio colega puto de jogo fizer isso. Então, gente, conversem sempre. Quando a campanha vai para a luta e quantas lutas vocês querem.
e já acertem esses tempos de recuperação. Ah, não dá para prever tudo, não dá. Mas falar, galera, depois da gente entrar, narrador, a gente quer que pelo menos tenha um tempo para a gente poder baixar a bola, pensar e fazer um plano melhor. Rola, rola. Conforme for, vocês aceleram e vai para a porradaria franca várias vezes contra vários espíritos diferentes, porque é um jogo mais desafiador. Então, eu acho que assim, a regra da incapacitação e morte é para mostrar que sim, seu personagem pode morrer. É difícil ele morrer, mas ele tem risco sim. Então, pense bem no que você quer fazer com seu personagem. E você, narrador, pense bem na mão que você vai pesar nesses seus dados e nas suas ideias. Porque o lobisomem não é uma criatura imorrível, tampouco imatável. Então, isso aqui, ter uma regra e um pedaço específico para isso, quer dizer que é um limite do jogo. E a gente, quando joga com a máquina de matar, que é o lobisomem, que vai para um lado e vai para o outro, a gente precisa entender esse limite. Tanto narrando quanto jogando. Porque sim, já fui jogadora merdeira que, tipo, aquela coisa, uma boca, dois punhos e é assim, maioria vence. Então, é bom você conhecer o limite do seu jogo para saber o quanto você vai afundar o pé na jaca e o quanto a galera que está com você, seja narrador, seja jogador, seja o que for que seja o seu papel, tá a fim de enfiar o pé na jaca. Fazer uma sessão, fazer uma aventura one shot que só sai batendo e correndo, gente, pode ser muito legal e para desopilar o fígado. Nada contra se você jogar assim. Mas lembre-se sempre, seu personagem pode morrer. Ainda existe. E para muita gente, eu falo até por mim, é uma dor perder o personagem que eu fiz, gente. Lembra a comunidade no Orkut? O pessoal mais novo não vai conhecer, que é meu personagem morreu e eu chorei. Eu tava nela, porque eu sou dessa. Mesmo que seja uma burrice minha, eu ainda choro. Show. Então, galera, tá aí os comentários. Breno, eu te botei já pra comentar sobre isso, não botei? Oi? Eu já te botei pra comentar, né? Eu não tô lembrando já, né? Deu um lapso da memória horrível agora. Mas enfim, galera. Agora vou pedir pros meninos fazerem comentários gerais. Como se fossem as considerações finais para vocês terem uma ideia. Vivi, suas últimas falas sobre esse tema de hoje. Bem, deu para perceber que eu gostei muito das dinâmicas de dano, regeneração e incapacitação do personagem. Vale a pena, sim, ler mais de uma vez esse pedaço, porque ele é meio confuso quando você lê de primeira. Não dá para ler e sair entendendo tudo. Se você leu e entendeu tudo de primeira, parabéns. Eu também já vejo que é um tema que sempre traz conversas e discussões nas comunidades. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que já colocou regra da casa. E também, porque assim, o livro tem vários pedaços mal escritos, gente. Então tem muito jogador que procura informações numa parte, você vai descobrir que tá na outra, que não tem nada a ver. Né? Então essa semana tava mesmo uma conversa super séria se toda criatura espiritual dava dano sobrenatural em lobisomem. Até voltar lá para a primeira linha do dano e ver que se não tiver escrito agravado, não é agravado. Né? Isso, sei lá, devia estar na primeira parte de inimigo espiritual. Mas está centralizado ali no dano. Que também está numa parte nada a ver do livro. Então, por isso, assim, leiam mais de uma vez. Se você tem com quem discutir, discutam. Se quer tirar dúvida, comenta aqui no vídeo que a gente tira, a gente conversa. O Raga tá sempre respondendo, avisa pra gente. Todos os comentários que vocês mandam, ele printa, manda pra gente. Então, batam um papo. E assim, experimentem sim jogar com a regra da edição. Com o combate da edição, o dano da edição e a regra da edição. Peguem todo o pacote e experimentem. Antes de ficar puto e mudar para outra edição. Porque vale a pena. Você vai ver o quanto agiliza as coisas demoradas. Me desculpem, mas o combate de lobisomem era uma merda. Eu narro isso há 25 anos. E é uma merda, sim. Você tem uma mesa com 5 jogadores, você proíbe dividir ação.
Quando o jogador levantava do segundo fôlego por causa da fúria, você fazia assim, puta que pariu, vai começar tudo de novo. Era triste, gente. Então, experimentem. Experimentem, porque assim, não tirou emoção. Suas regras não tiram emoção e elas deixam todos os riscos e todas as opções muito mais legais de curtir. O seu cérebro fica focado mesmo no combate, em vez de ficar empilhando dado. E é isso. Boa. Breno, suas considerações finais. Cara, eu sou fã de como a dinâmica do combate no Mundo das Trevas, né, mudou e, na verdade, ganhou adições e removeu partes necessárias, adições essenciais, né, o combate mental, desde do storytelling, né, do Crônica das Trevas, já vinha essas mudanças muito interessantes. Eu vou até jogar uma lenda, ainda bem que está terminando, que não dá tempo do pessoal rebater no chat. Mas é muito melhor que o ataque físico seja resolvido pelo atributo força e não pela destreza. Dane-se o pessoal que está dizendo aí que é o contrário. Não, força. Porque força não indica só o teu nível de força, mas o quanto tu sabes utilizá-la, pro bem ou pro mal. Enfim. Pois é, então acho que desde essa mudança maravilhoso como ficou, né? E assim, tipo, não quero que soe assim só do tipo, porque propicia a colaboração, porque propicia a interpretação. Não é só isso. Não é só isso. Eu acho isso legal, mas o que eu coloco em primeiro lugar é a agilidade como isso ocorre. Sobra tempo para você descrever a situação de combate, a tensão do conflito. Né? Mais cedo a Vivi comentou, né, sobre essa questão da Assembleia. Eu levantei aquele outro tópico lá, né, que às vezes a gente precisa conversar assim, com o jogador, mas o quanto eu fiquei pensando agora, o quanto uma situação tensa na Assembleia pode ser assim mais pertinente para uma campanha que uma situação iminente de um combate, digamos assim, com um maldito, com, sei lá, um espírito ali que está meio revoltado. E não, na Assembleia aquilo pode mudar toda a aliança de uma matilha, alcateia, sei lá. Eu espero que fique matilha, tá? É opinião minha. É só opinião minha. Eu gosto de ter matilha. Enfim, então a gente vendo aqui, né, observando como eu verifico, né, como narrador já de muito tempo de lobisomem, ainda não narrei o W5, mas acho que melhorou bastante. E aquela coisa, se for para entregar a ficha, né, se for para morrer, se o personagem vai vir a morrer, que seja como o jogo propunha em todas as edições anteriores, seja de uma forma épica, válida, por Gaia, pelo grupo, né, pela diversão do RPG em si, né, que vai acontecer, né, tem risco, não seja um jogador que joga isolado e esqueça da sua matilha, não, o jogo não é assim, nunca foi, mas agora ele evidencia mais essa necessidade de conjunto. É isso. Beleza, então galera, tá aí todas as nossas considerações sobre essa questão do dano, em como ele ocorre com personagens de lobisomem em Lobisomem Apocalipse quinta edição. Esperamos que tenha sido útil de alguma maneira para vocês. Se alguma dúvida ficar, utilizem aqui na vermelhinha, porque na roxinha não dá mais para comentar nada no chat, mas pelo menos na vermelhinha tem a seção de comentários. Deixem lá suas dúvidas e a gente vai respondendo. Semana que vem estaremos de volta com conteúdo de vampiro, mas não vamos só falar de uma lore sheet específica. A pedidos solicitaram para que a gente explique como é que funciona a vantagem lore sheet ou ficha de conhecimento para personagens de Vampiro à Máscara. A gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez agora com dano. A gente vai fazer com a vantagem lore sheet para vocês saberem tudo que vocês podem ou não podem na ficha do personagem de vocês. Sendo assim, agradeço muito por terem nos assistido até aqui e peço para que a Vivi e o Breno, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.